Bem, pessoal, queria desejar para todos vocês, todos e todas, né, boas-vindas a essa nossa videoaula, né, e que está dentro do contexto do nosso seminário, né, o segundo seminário de pesquisa e produção em linguagem sonora da FAC. E nessa nossa conversa, esse nosso encontro de hoje, a gente tem uma grata satisfação, né, acadêmica, uma honra de receber uma jornalista que é egressa da nossa Faculdade de Comunicação e ela vai se apresentar aqui para nós. Eu acredito que continua lá na UNB, ela retornou. Um passarinho me contou que ela voltou, tá na história, mas ela vai contar melhor essa história para a gente. É a Isabela Azevedo, que produz, dirige, edita, eu acho que ela faz tudo com o seu programa. Jornalista da Empresa Brasil de Comunicação, a Isabela Azevedo. Obrigado, Isabela. Obrigada a você pelo convite. Olá a todo mundo. Um prazer conversar com vocês, mesmo que virtualmente, mesmo não tendo a resposta, o feedback imediato, né? Mas, de qualquer forma, é um prazer falar com todo mundo. Maravilha, pois é. Mas esse feedback vai acontecer bastante pelos nossos fóruns, pelo nosso fórum, né? Aliás, já vai ficando aqui também para cada estudante a lembrança que ao final da aula, né, do vídeo, vocês vão ter aí um fórum dentro do nosso ambiente, né, de aprendizagem, para deixar dúvidas, para fazer também comentários, e que a gente vai compartilhar tudo isso também com a Isabela, né, para que na medida do possível ela possa, até o término do semestre, continuar esse diálogo conosco. Né? Se quiserem mandar perguntas, se eu puder responder de alguma forma, estou à disposição. Certo. Isabela, então agradecendo mais uma vez para você, eu queria que você fizesse uma apresentação, né, sua, um pouco da sua trajetória também, e talvez você já pode fazer uma conexão de como você chegou nesse mundo, né, da produção em áudio, em rádio. Né? Então, tá bom. Bom, eu sou jornalista formada pela FAC, né? Me formei em 2008. E, na verdade, a minha relação com áudio é total, porque eu só não desisti do jornalismo por causa do rádio. Eu entrei, na verdade, para a Faculdade de Comunicação para fazer publicidade e propaganda. Não queria nem saber de jornalismo, mas não queria nem saber, achava um povo bem chato, inclusive. Mas aí, quando eu fiz aula de rádio, eu meio que descobri meu lugar mesmo. Eu tive sorte de ter professores muito bons que acreditaram muito assim no potencial e investiram, enfim, foram muito presentes. Então, eu sempre gostei de áudio, de forma geral, né? Eu gosto de música, por exemplo. Eu ouvia rádio desde pequena, o tempo inteiro, várias rádios, várias emissoras. Gostava de imitar locutor quando eu era pequena. Então, assim, minha conexão com rádio é completa, é total. Uma conexão que eu nem tenho tanto com TV, por exemplo, mas com rádio ela é bem forte. Então, enfim, eu fiz jornalismo na Faculdade de Comunicação, mas principalmente pelo áudio, né? E por causa disso, no meu penúltimo ano de curso, eu consegui fazer um intercâmbio na França, por meio de um programa que tinha na Faculdade de Comunicação, não sei se ainda tem, mas era um programa muito legal, justamente para tentar cavar um estágio na Rádio França Internacional. Então, na verdade, o meu objetivo maior não era nem o curso em si, lá que eu ia fazer de jornalismo, mas era tentar fazer o meu estágio na Rádio França Internacional. Por quê? Porque durante o meu curso de rádio na Faculdade de Comunicação, eu abri os olhos, ou melhor, os ouvidos, né, para as rádios públicas internacionais, coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Então, eu ouvia muito BBC de Londres e comecei a ouvir na medida do possível, porque eu estava aprendendo francês ainda, a Rádio França Internacional. A França Internacional não, a Rádio França mesmo, né? Sem ser internacional. E o que até me ajudou com a língua, né? Para eu aprender, para eu fazer esse intercâmbio depois lá. Enfim, então, chegando lá, eu fiz meu curso de jornalismo e consegui, no final das contas, fazer esse estágio na Rádio França Internacional, que foi meu primeiro contato com a comunicação pública em rádio, né? Eu já tinha feito um estágio na TV Câmara, mas em rádio foi a primeira vez. E aí, desde então, eu tento e volto toda a minha carreira para isso. Eu voltei para o Brasil, consegui um estágio na Rádio Band News FM, na época,
e terminei meu curso de graduação, né, enquanto eu era estagiária lá, fui contratada pela Rádio Band News, cobria principalmente cidades, mas por causa da minha relação e dos trabalhos que eu já tinha feito na FAC, inclusive, trabalhos que foram da FAC, de estudante mesmo de jornalismo, que eu apresentei para a Band News, eles me deram uma série de reportagens especiais para fazer, com sonorização, coisa que não era muito comum em rádio jornalismo, na rádio comercial. Eu, como estudante ainda, como estagiária, eu fiz, chamava Brasília para a gente ver e ouvir um programa, que era um lugar, um programa que você ia sem pauta para algum lugar e tinha que bolar uma reportagem especial dali com muito som. E aí eu fiz sobre o zoológico, fiz sobre o Catetinho, fiz sobre a Praça dos Três Poderes, eu ia para vários lugares de Brasília fazer isso. Isso na Rádio Band News FM. E cobria cidades, cobria política também, né, na Rádio Band News. Depois disso, eu saí da Band News, fui fazer um projeto de rádio para o Sebrae, inclusive com a professora Nélia, na época, que a gente tinha que entrevistar, enfim, empreendedores pelo Brasil inteiro e tudo mais, mas foi um projeto mais de entrevista, né? E aí, depois disso, eu tive outros trabalhos, não em rádio, trabalhei em TV, assim, em produção de TV na época, na RBS, que é a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, trabalhei no Hoje em Dia, que é um jornal mineiro, trabalhei em assessoria de imprensa, e finalmente eu fui para a CBN, Rádio CBN, onde eu fiquei trabalhando especificamente com jornalismo político, né, política nacional, que não me dava espaço para muita criatividade, mas foi uma super escola no sentido jornalístico, né, da coisa, de fazer, de ser repórter nacional e cobrir política, cobrir presidente, congresso, judiciário, enfim, cobrir campanha presidencial, foi foi uma experiência muito, muito bacana. Mas aí, em 2012, eu entrei para a EBC, né, Empresa Brasil de Comunicação. E na minha ideia, eu queria trabalhar com reportagem especial, criativo e tudo mais. Num primeiro momento, eu não consegui. Eles me colocaram, como eu tinha experiência em política durante um maior tempo, eles me colocaram para cobrir presidente de novo. Fiquei 4 anos cobrindo o presidente pela TVNBR, né, que agora está extinta, mas é a TV do governo federal, e eu fazia reportagens para a Voz do Brasil, né? E aí, há 4 anos, exatamente, eu consegui sair dessa área e fui para um núcleo, digamos, especial das nossas emissoras de rádio, que era de produção de conteúdo especial. E é onde a gente vai chegar na nossa conversa, principalmente agora, né? Lá eles me deram a oportunidade para apresentar projetos. O que eu queria fazer, enfim, se eu queria bolar algum projeto. E hoje, na época, o primeiro projeto que eu apresentei foi um projeto rápido, que era meio que de transição para eu bolar um projeto maior, né? E o primeiro foi um programete de 5 minutos de duração, que seria semanal, sobre arte. Né? A gente tem mania no Brasil de falar, eu cubro cultura, né, para o jornal. Então você fala assim, eu cubro uma peça de teatro, mais um roteiro de cinema, de teatro, enfim, né, de shows. A cobertura nossa, ela é muito de agenda, né? O que vai acontecer ou então o que aconteceu naquele show, uma resenha daquele show, uma crítica, né? Mas não, eu acho que a gente tem uma cobertura muito especializada e pequena de arte, né? E para assuntos que não são factuais, não necessariamente, né? De análise de obras e tudo mais. Então, na época, eu apresentei a proposta de transformar um programete de 5 minutos, chamado Cultura é Você, em uma experimentação musical e sonora sobre arte, que falaria sobre arte visual, música, literatura, todos os ramos artísticos, e de uma forma lúdica, muito suave, muito leve, bem humorada, na medida do possível, às vezes com um tom jornalístico, às vezes com um tom de roteiro de radionovela, alguma sonorização, e aí foi assim que eu criei Cultura é Você. É até difícil explicar o que ele é, porque cada episódio ele não tem ele não tem um padrão, né? Ele brinca com a arte de alguma forma. Então, por exemplo, foram quase 40 episódios que eu cheguei a fazer desse programete. Foi uma série, assim. E entre os exemplos que eu tô lembrando de cabeça, eu fiz um sobre o Machado de Assis, por exemplo. Eu queria falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí eu fiz um roteiro
ficcional, né, realmente, imaginava um encontro entre Machado de Assis e o Brás Cubas. Como seria esse encontro? Né? Eu tinha acabado de reler Brás Cubas, então eu estava muito animada, porque é o meu livro preferido, então de vez em quando eu volto e releio, né? E aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu fiz um roteiro com sonorização, enfim, com personagens mesmo, né? Criação de personagens baseadas no livro. Eu te proponho da gente ouvir. O que você acha? Você acha que a gente consegue ouvir, Elton, para as pessoas terem ideias mais ou menos do que a gente fazia ali? Sim, Isabela, vamos sim, podemos, né? Estou adorando já te ouvir, já desse comecinho, e queria anunciar aqui que na nossa conversa está entrando uma estudante, né? Que é a monitora uma das nossas monitoras, que é a Paloma Martins, e ela vai acompanhar aqui conosco. Queria só saber se ela já está nos ouvindo bem, se ela pode aí... Estou sim. Oi, Paloma, bem-vinda. Olá! Já estamos aqui. Olá, Isabela. Já estamos aqui gravando com a Isabela, né? E agora a gente vai poder ouvir um pouquinho, Isabela, até te agradeço por essa oportunidade. Vamos lá. Vamos ver se dá certo, que depois vocês vão me falando aí. Então, só para enquanto eu estou abrindo aqui, esse Cultura é Você foi um programete que eu fiz entre 2016 e 2017, e ele tem 5 minutos de duração, e como eu disse, ele tem roteirização e tudo mais. Vamos ouvir esse episódio que fala sobre Machado de Assis e Brás Cubas. Eu acho que depois a gente pode comentar, né, ver o que a gente usa de recurso sonoro, por exemplo, e de roteiro nessa situação. Cultura é Você. Uma viagem pelo mundo da arte. Olá, pessoal, eu sou Isabela Azevedo e hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais emblemáticos da literatura brasileira, Brás Cubas. Criado por Machado de Assis, Cubas era um homem de família rica que, depois de morto, resolve escrever suas memórias. Assim nasceu Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado por Machado em 1881. Enquanto vivo, Brás Cubas era um bom vivant. Sustentou-se a maior parte dos seus 64 anos com a herança deixada pelo pai e gostava de frequentar teatros, festas, era um pé de valsa. Depois de morto, ficou mais honesto e debochado. Afinal, como disse Cubas, a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Nós aqui do Cultura é Você viajamos na história de Brás Cubas e bolamos um encontro entre o criador e a criatura. Machado de Assis e Brás Cubas ficam frente a frente durante a noite de autógrafos da obra, que, ao contrário do que Cubas esperava, foi um sucesso. Um abraço fraterno de Brás Cubas para... Como te chamas, graciosa donzela? É Virgília, eu me chamo Virgília. Ah, Virgília. Esse nome me traz à memória tão boas lembranças. Minha antiga paixão desenfreada chamava-se Virgília. Tu achará, e era tão bonita na juventude quanto tu. Ah, muito obrigada, Sr. Cubas. Está aqui o teu livro, ó. Espero que aprecies. O senhor é o próximo? Sim. Pode se aproximar. Muito bem, muito bem. Um abraço de Brás Cubas para... A quem dedico essas memórias? Machado. Apenas Machado? De Assis. Ah, de Assis. Está bem. Um abraço fraterno de Brás Cubas a Machado de Assis. Machado de Assis? Será que estou mesmo diante do meu Machado de Assis? Sim, Cubas, sou o seu autor. Mas que satisfação! De fato faz sentido encontrar o meu criador depois de morto. Para as criaturas normais, seria Deus. Mas claro que para mim, seria o Senhor. Mas então, meu todo-poderoso Machado de Assis, a que devo esta honra? O senhor não se envergonha de autografar um livro que não é seu? Como não seria meu? Veja bem o título: Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Sou um autor defunto ou um defunto autor, eu nunca consigo me decidir. E este jogo de palavras, por acaso, é meu, Brás Cubas. Como és possessivo, meu nobre Machado, sabes que crias os filhos para o mundo, para andar com as próprias pernas. No meu caso, planar com o meu próprio espírito. É verdade que criastes a história, mas agora ela é minha e todos me adoram, como bem podes ver nesta enorme fila de leitores atrás de ti, sedentos por um autógrafo. Aliás, queres o teu? Bom, vejo que não há mais jeito. Se és zombeteiro, foi porque te criei assim. Ainda bem que ainda tenho minhas doces Helena, Capitu... Então vamos deixar de lero-lero. Um abraço fúnebre, porém amistoso, de Brás Cubas ao seu nobre criador Machado de Assis. Que estas memórias amansem a saudade do seu mais vistoso filho. Assinado Brás. Porque somos íntimos, né? Aqui está. Agora, adeus, nobre Machado, que a próxima moça da fila me lembra Marcela. Ah, minha doce Marcela! Tu não tens jeito, Brás Cubas. Pois está bem. Adeus. Adeus, adeus. Essa conversa foi realmente uma viagem nossa aqui da gente do Cultura é Você. Mas o que esperar do personagem mais irônico e gozador de Machado de Assis? Bom, ficou curioso para conhecer o livro? Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma das obras mais populares de Machado e está presente na maioria das livrarias e bibliotecas públicas. Como o livro tem mais de 100 anos, já é de domínio público e encontrado facilmente na íntegra na internet. O endereço é www.dominiopublico.gov.br. Para vocês, uma boa semana e uma boa leitura. Até mais! Adeus! Cultura é Você. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Sonoplastia, Messias Melo. O programa de hoje teve as seguintes participações: Pauline Gualberto Torti, Ayrton Medeiros e Roberto Camargo. Esta é uma produção da Rádio Nacional, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Cultura é Você. Uma viagem pelo mundo da arte. Ponto. Deu para ouvir direitinho? Maravilhoso, né? Aplausos. Sim, consegui ouvir tudo, muito bom. Legal, pois é, a ideia desse programete, assim, eu queria aproveitar a estrutura da Rádio Nacional, que já era mais amistosa para produções radiofônicas, né? Ela realmente tem uma receptividade maior, principalmente a Rádio Nacional da Amazônia, né? Que já é conhecida por radionovelas. E eu aproveitei isso para tentar introduzir uma coisa, algo mais lúdico, mais ficcional, enfim, misturando a bagagem que eu tinha mais ou menos de jornalista, que é apresentar uma informação. Minha informação era um dos livros mais importantes de Machado de Assis está disponível gratuitamente na internet. Né? Só que em vez de falar o que era o livro, quando ele foi lançado apenas, né, citar trechos da obra, eu resolvi bolar um roteiro ficcional, brincando com os personagens, para fazer uma coisa diferente mesmo, para chamar atenção, para exercitar a minha criatividade também, né? Enfim, e para dar uma mexida na programação. Esse foi um dos exemplos, primeiramente. Isabela, excelente esse exemplo que você traz. Eu vou fazer um link com uma pergunta, depois você pode seguir aí, né? Com tudo que você planejou para compartilhar com a gente hoje. Mas será que você já podia destacar um pouquinho da sua percepção sobre a importância do que a gente chama, né? A gente já, a essa altura, eles já me escutaram falar sobre a cultura do ouvir, né? A importância da gente se colocar antes na busca dessas referências, até para que a gente possa produzir no sentido do diálogo mesmo com as referências e até promover a inovação, né? E quando a gente vai ampliando o repertório, né, a gente também, eu diria que pode ser possível aguçar a criatividade e inovar.
Então, queria, como você já, pela sua trajetória que você apresentou para a gente ainda há pouco, falar um pouquinho sobre se esse é um procedimento que você adota, né? Ou chamar a atenção um pouquinho da gente sobre isso, se você concorda. Olha, eu acho que a nossa vida, até por conta da evolução da tecnologia, ela é muito imagética, né? A gente está muito ligado à imagem, a gente está muito ligado à imagem, né? As redes sociais, a televisão, enfim, a tudo que aparece para a gente é muita informação o tempo inteiro. Mas eu acho que a imagem, às vezes, nos atrapalha. E é por isso que eu tenho um pouquinho de birra da televisão por conta disso. Eu acho que, às vezes, as coisas vêm muito de graça com a televisão ou com a imagem, né? Tá tudo muito dado. E um esforço que eu sempre tentei fazer, desde que, né, eu fui começar a estudar áudio, desde a faculdade, é ouvir, simplesmente ouvir, né? Você vai para um parque, você ouve os pássaros, você ouve o vento passando nas árvores, você vai num shopping, você vê o burburinho das pessoas, você estuda história, por exemplo, Machado de Assis, é final do século XIX, vou colocar um chorinho, porque eu já estou imaginando que naquela rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, vai todo mundo passando ali, vai ter um café e as pessoas tocando um chorinho e conversando, né? O ouvir passa por você perceber o sotaque das pessoas, de onde elas vêm, de qual que é o background delas. Você ouve a voz de uma pessoa, você sabe de onde, que região do país ela veio, você sabe que idade ela tem. De vez em quando você consegue até perceber a etnia dela, você consegue perceber o background dela, se ela usa gíria, se ela não usa, né? Se ela é uma pessoa, você consegue perceber, inclusive, a classe social dela, e não por um certo preconceito, nada disso, pelo contrário, mas pelo tipo de palavras que ela usa, né? Para aquele ciclo, naquele grupo social que ela convive. Né? O ouvir, eu acho, é muito, muito mais fantástico do que o ver nesse sentido, porque ele justamente estimula a gente preencher esse buraco que é o da imagem, né? A gente pensar o que está se passando naquilo ali. A gente consegue, com a nossa imaginação, criar as nossas próprias imagens, né? Que às vezes podem ser muito mais ricas do que as imagens dadas, porque você exercita toda a sua criatividade. E isso, para mim, é muito importante, porque para você construir uma narrativa, seja ela ficcional, seja ela jornalística, você pode contar esses fatos também por áudio. E quando eu digo por áudio, não é só a pessoa falando, né? O seu entrevistado ou o ator falando aquilo ali. Você conta como uma fotografia vai contar o que aconteceu ali, uma representação daquela realidade, né? Ou que uma câmera de vídeo vai representar aquela realidade. Você conta por vários recursos. E eu acho, inclusive, o rádio muito mais fantástico, porque é um recurso barato, em que a gente consegue colocar sons e criar cenários impossíveis, digamos assim, para uma produção pequena fazer. Eu consigo fazer uma guerra intergaláctica muito louca com áudios, que eu não conseguiria se eu tivesse só eu e uma câmera, entendeu? Eu acho que o exercício de ouvir, você ouvir tudo, né, na sua vida e ouvir as pessoas, inclusive, né, pessoas que sentam para conversar com você, o relato da tia ali num churrasco de família, você ouvir tudo, essas informações criam todas as suas referências para o que você vai criar depois. Porque, na verdade, no fundo, tudo que a gente cria como profissional é só uma sopa de letrinha de tudo que a gente ouviu, pesquisou e viu ao longo da nossa vida. A gente só junta as peças no quebra-cabeça. A nossa criatividade surge de você pegar assuntos e pode ser músicas, podem ser fragmentos de áudio, de vídeo, enfim, de tudo, de informações que não têm relação umas com as outras, assim, num primeiro momento, e juntá-las e colocá-las no mesmo lugar. Daí nasce a criatividade, de você reunir informações que eventualmente não estão ali parecidas, mas você faz uma associação entre essas informações. Então, eu acho que sim, realmente, o exercício de escutar e eu acho de ouvir, né, mais do que escutar, de ouvir, ele fomenta a nossa criatividade. Isso para a nossa vida, para a gente se tornar uma pessoa, por que não, mais interessante, né? Mas também na nossa carreira, para a gente se tornar um profissional mais versátil e com mais referências, porque nenhum produto de comunicação nasce se você não tem informação. Isso, para mim, é o essencial. Isso não é porque é jornalista, publicitário, enfim, é um profissional de rádio, TV, de cinema. A partir da informação
é que você constrói uma nova sabedoria, um novo conhecimento em relação àquele tema. Então, por exemplo, se você é jornalista, você tem que estudar aquele tema. Se você vai virar um cineasta, você vai pesquisar aqueles personagens, vai pesquisar a época que eles viveram, o lugar. Você tem que pesquisar, você tem que ler, porque a partir de toda aquela sabedoria, e agora eu estou passando do áudio, né, mas também para pesquisa de texto e de tudo, de documentário, de vídeo, é daí que nasce um bom roteiro, seja do que for. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Muito bem, por sinal, né? Assim, eu acho que falta esse exercício mesmo, concordo contigo, Isabela, é por onde a gente começa. Por onde eu tenho começado a reflexão com elas e eles aqui nas nossas matérias que acontecem dentro do nosso Lab Áudio, né? O nosso laboratório de áudio aqui da FAC. A necessidade da gente se dedicar a essa cultura do ouvir mesmo, né? E de praticar essa escuta de si, a escuta do outro, né? Isso em vários contextos vão ajudando a gente a viver melhor nessa sociedade atual, vamos dizer assim, né? E se a gente trazendo aqui para o nosso recorte mesmo, não dá para trabalhar com áudio, com som, com rádio, sem escutá-lo, né? Então, é um exercício também, não é, Isabela? Acho que te pergunto, de se libertar um pouco de alguns preconceitos, né, em relação ao meio, né? Aí eu te perguntaria, Isabela, como você define o rádio hoje? Como você, vamos dizer assim, usando aqui uma sinestesia, como você enxerga o rádio, né, hoje? No momento que a gente vive, né? Eu acho que o rádio, ele sempre... desde que eu comecei a estudar rádio, as pessoas falam que a gente está num veículo que vai morrer, ou está num momento que está numa grave crise e tudo mais. Eu acho que o rádio, até hoje, seja o rádio em ondas, né? FM, AM, ondas curtas, ou rádio via internet, né? A gente está tendo uma onda de podcasts agora também. Ele é um meio muito mais estável do que uma televisão, por exemplo, que a gente já está chegando a um momento crítico para a televisão com a chegada do streaming, né? As pessoas querendo ouvir, ver os programas que elas querem na hora que elas querem e usando muito a internet e tudo mais. O rádio ainda é o maior veículo de comunicação, se você for olhar, na maioria das cidades brasileiras, que dependem do rádio, né, dos pequenos rádios, das pequenas emissoras de rádio. Se você viaja para outros países, eu tive um contato muito profundo com a França por conta desse intercâmbio proporcionado pela Faculdade de Comunicação. Lá o rádio é fortíssimo. E eu não tinha essa ideia antes de sair daqui, né? Inclusive, eu achei a televisão bem ruinzinha lá. Eu falei, o rádio é muito melhor. Ele chega muito mais longe, com uma vantagem enorme, que agora que as pessoas estão ouvindo podcast, né? Os novos, os jovens estão ouvindo podcast, provavelmente estão percebendo que a gente não precisa dedicar atenção exclusiva para o rádio. Então, a gente está fazendo um almoço, está lavando a casa, está dirigindo e está no rádio. Então, é um veículo muito atual, ainda é atual e que está se reinventando, né? Está chegando aos podcasts, está chegando ao streaming, está agregando novas mídias, colocando, por exemplo, os locutores com vídeo dentro do estúdio. Então, o rádio está sempre se reinventando. Esse último mês, eu fiquei sabendo por meio de um colega que trabalha no Spotify, que eles vão começar a investir em documentários para rádio, né, na plataforma do Spotify, em podcasts, né, em grandes produções radiofônicas. Olha só, na minha época de estudante, quem diria isso? Ia falar que o rádio no Brasil vai morrer, está morrendo, grandes produções radiofônicas só na BBC, só fora daqui. Não, né? Você vê que está voltando a cultura do rádio. Eu estava até reparando com alguns alunos da UNB mesmo, quando nessas videoaulas, alguns falam, mas eu prefiro que seja só o som. Acho imagem coisa demais. Às vezes eu me perco na imagem, gosto de estar fazendo uma outra coisa e ouvindo, né? Então, para você ver o quanto que a informação falada, né? A informação ouvida, ela é forte. Então, eu acho que o rádio está num momento ótimo, excelente. Claro, né? Tem plataformas, ferramentas de tecnologia de rádio que podem cair um pouco mais em desuso ou não, mas a informação passada por meio de áudio, eu acho que ela está em ascensão total. Pois é, aí já fica uma dica para alguns links para a gente poder depois se aprofundar mais nisso que a Isabela está falando aqui, né? A gente entender, por exemplo, né? Sugestões ficam para a gente ler.
é esse fenômeno, né, da plataformização, né, da mídia, que está reinventando, ou, na verdade, incitando ali o rádio também a se inserir, né? E esse é um movimento que vai acontecendo com todas as mídias, no lugar da gente entender, né, com todos os meios, no lugar da gente ficar numa, vamos chamar assim, numa ideia recorrente, né, cristalizada de que um meio novo vem para derrubar ou extinguir o antigo, é bom a gente pensar nisso, né, dos diálogos, né, dos entrecruzamentos. Nesse sentido, né, Isabela, é bom talvez a gente dizer que para produzir, por exemplo, um bom podcast, se você não domina o radiofônico, que é a linguagem, que é o modo de fazer, provavelmente vão ser só mais algo. Eu tenho, na verdade, até sérias críticas em relação aos podcasts, entre aspas, porque, na minha opinião, acho que você vai saber mais do que eu, porque provavelmente se você estuda mesmo essa área, ouço como ouvinte interessada, né, enfim, e colega de carreira de algumas pessoas que produzem podcasts, não existe um formato muito fixo de podcast, né, e é uma plataforma muito democrática, então, pessoas com carreira voltada para essa área produzem, como pessoas completamente leigas também produzem, ou até pessoas que trabalham com aquele conteúdo, mas não sabem a forma. Por exemplo, eu vou falar um pouco mais adiante, eu tenho um programa sobre história, né? Então, acompanho historiadores que fazem podcasts, por exemplo, né? E eu vejo muitas vezes que eles têm domínio total do conteúdo, mas não têm um domínio da forma. E muitas vezes, esse domínio da forma, ele é deixado um pouco de lado, como se não fosse tão importante assim. E eu não sei se há pesquisas, né, para falar sobre a audiência do podcast, se as pessoas notam a diferença ou não, né? Mas eu, como ouvinte, eu fico muito assim, incomodada com algumas coisas dos podcasts que eu tenho ouvido. Por exemplo, as pessoas demoram muito a começar a falar do assunto em si, às vezes elas ficam lá fazendo propaganda de não sei o quê, ou conversa com outros assim, e aí, como é que tá a sua vida, sua mãe, sua tia, não sei o quê. Não tem uma objetividade, não tem um roteiro. Eu fico ouvindo assim, esse povo não fez roteiro, tem que fazer roteiro. Para tudo que a gente faz em comunicação tem que ter roteiro, não é que você não pode improvisar, você pode improvisar também, né? Mas você tem uma linha guia. E quando você começa a improvisar, é quando você tem experiência, você tem bagagem, né? Mas você tem uma linha guia, você sabe o que você vai falar, como é que você vai começar, como é que você vai prender a atenção daquele seu ouvinte, né? Quais são as suas ferramentas para prender a atenção do ouvinte, como é que você vai usar uma música, uma entrevista, uma vinheta, uma entrevista longa, uma pequena sonora, um trecho de entrevista, como é que você vai, enfim, fazer aquele ouvinte prestar atenção em você, quais são as técnicas para aquilo. E eu não sei se você compartilha da minha opinião, mas eu acho que tem muitos podcasts, até podcasts que têm feito sucesso, que isso me deixa até, assim, olha, eu posso até estar errada com o que eu estou pensando, porque realmente tem muito ouvinte, mas que eles não têm domínio da forma ainda. E quem sabe a forma nem a nossa, minha, sua, Elton, vai ser outra forma, né? E vai ter tem evolução ainda a linguagem no rádio, mas eu vejo que ainda há uma experimentação muito grande em podcast. Com certeza. Né? E eu acho... Uhum. E eu acho que, assim, vale a pena, sim, estudar como é feito o rádio. Mesmo que você não use, porque você vai adaptar aquelas suas ferramentas para o podcast de alguma forma. Você vai pincelar uma coisa ou outra que vai dar certo. Mas eu acho importante estudar como é feito o rádio. E aqui, especificamente, nessa matéria, a gente compreende podcast como uma modalidade radiofônica. Então, se alguém quer produzir bem, tem, assim, a partir das nossas orientações, é preciso entender assim. É claro que a gente vai construindo junto, né, essa compreensão, mas a gente está partindo dessa ideia aqui. Duas coisas que a Isabela destacou agora nessa fala, que eu coloco também como um link, né, são as nossas notas de rodapé imaginárias. Então, os links. O Spotify disponibilizou recentemente um sistema de métricas, né, para os produtores de podcast. Então, eu acho que na descrição aqui da nossa aula eu vou colocar o link dessa matéria. Assim como saiu também no site Meio e Mensagem, alguns insights do próprio Spotify para os podcasters, né? Então, eu acho que vai ser interessante
a gente observar esse texto e tentar perceber se contempla o que a Isabela falou aqui agora, né? Se há essa... eu vou querer ver também. Fica aí já uma dica para como pode ser o seu comentário para essa participação do fórum dessa aula, né? Será que isso que a Isabela coloca aqui, nessa preocupação com o roteiro, consta lá nessa preocupação, ou nesses insights aqui que o próprio Spotify está lançando para os podcasters, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. E aí, Isabela, já emendo com uma pergunta também que é muito cara aqui para a gente, dessa matéria que se chama, uma delas, né, que se chama Roteiro, Produção e Realização em Áudio. Eu acho que são os nossos primeiros ouvintes, leitores e agora telespectadores, né, pelo vídeo aqui. É sobre roteirização, né? Então, eu queria... Talvez você vai falar agora um pouco do Na Trilha da História, né, que é um programa que você segue aí produzindo, né, na EBC, para a Rádio Nacional, não é isso? E que você pudesse destacar um pouco disso, da importância do roteiro, né, do que o roteiro significa nesse processo de produção. E eu já emendo assim com uma pergunta ou uma palavrinha-chave, né, que talvez você possa fazer as conexões, que é a questão da pesquisa, né? Um roteiro, ele vai nascer, talvez, ali, ser melhor a partir de movimentos de pesquisa. Como é que se dá esse teu processo? Como nasce o Na Trilha da História, desde a ideia até ele lá para o ar, e destacando essa fase do roteiro, por exemplo? Tá, vamos lá. Vou explicar então um pouquinho, não sei se as pessoas conhecem o que é o Na Trilha da História, vou só dar um panorama geral. Esse Cultura é Você que eu fiz no começo, eu fiz enquanto eu estava fazendo o projeto para apresentar para as rádios, para ver se ele seria aceito, né, para ser vinculado nas emissoras da EBC. O Na Trilha da História, ele é um programa de 1 hora, ele contempla músicas e entrevistas sobre um tema histórico. E qual que era a minha ideia? Era pegar temas históricos, né, de uma forma mais educativa mesmo, né, um programa educativo, não tanto assim, não seria um debate muito atual, seria realmente educativo, e colocar músicas intercalando, né, ao longo da entrevista, que conversassem com o tema de alguma forma. Ou seriam músicas sobre aquele tema, né, cuja letra tem a ver com o tema tratado, ou músicas daquela época, ou músicas que conversam de alguma forma, nem que seja um exercício de imaginação, né? Que a música tem a ver, como se eu estivesse bolando uma trilha sonora de um filme, assim, que música que eu colocaria para esse momento, nem que fosse nesse sentido. Então, a música tem que sempre dialogar com a entrevista. Será que a gente passa um trechinho, Elton, só para as pessoas terem ideia e a gente fala depois? O que você acha? Que eu acho que talvez fique mais concreto. Isso, vamos lá. Ótimo. Deixa eu escolher um aqui. Deixa eu colocar... compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá. Tá, essa aqui é a página do Na Trilha da História. Ele atualmente, ele é transmitido nas 8 emissoras de rádio da EBC, né? A EBC, ela tá aqui em Brasília, principalmente Brasília, Rio de Janeiro e Amazônia, né? Então, é Nacional FM de Brasília, Nacional AM, Nacional da Amazônia, Nacional Rio, MEC Rio, né, que é MEC Rio FM, AM, e tem as retransmissoras no Alto Solimões, e tem a MEC também aqui em Brasília, a retransmissora da MEC, né. Ela também está em agora eu acho que a gente já chegou a umas 10 rádios educativas espalhadas pelo país, e algumas web rádios também, que a gente oferece, né, eles passam também, nosso conteúdo é gratuito, então eles podem passar. Bom, então, aqui está o site, radios.ebc.com.br/na trilha da história, todos os vídeos aqui. E para vocês perceberem como é que a escolha de temas é feita, né? Vai desde a história da música, por exemplo, a gente está vendo aqui, né? Cazuza, por exemplo, mas a gente vai falar de história mesmo, né? Por exemplo, vai falar de Dom Pedro, Dom Miguel, vai falar sobre a chegada dos alemães, vai falar da Grécia Antiga, enfim. Os assuntos são totalmente variados, não é não é uma aula de história como se fosse na escola, né? Que tem aquele roteiro bem programadozinho, não, ele vai falar de tudo, história da arte, né, por exemplo, tem aqui Leonardo da Vinci, falo muito de história da música porque o nosso meio é audiofônico, né, então nem tem como eu fugir muito, e eu gosto muito, então tem a Dona Irã, enfim. Então, os temas são super variados.
falando rapidamente como roteiro, eu vou explicar um pouquinho, talvez vocês vão perceber ouvindo o início. Vou colocar um iniciozinho de um programa, né? Introdução ali, talvez o comecinho do primeiro bloco, para ter uma ideia. Eu apresento, né? A gente está chegando, tem uma vinheta de apresentação Na Trilha, como tem todos os programas. Eu apresento, a gente está começando Na Trilha da História. Por baixo da minha voz tem um BG, né? Tem um som de background. E aí a gente coloca mais uma vinheta e eu coloco um resuminho daquela história. O que aconteceu? Eu pensei muito nos programas de história que eu ouvia na França, né, na Rádio França e também na BBC de Londres. Eles falam muito de história, mas geralmente entrando no tema já, né? Eles não fazem esse resumo que eu faço. Essa foi uma adaptação que eu pensei porque o nosso público brasileiro, ele não está tão acostumado, de uma forma geral, obviamente, a conteúdos mais densos no rádio, né, no rádio mais popular, né, Na Trilha da História, eu acho que é um conteúdo mais denso para o nosso nível, né, do que a gente está pensando em conteúdo denso de rádio, porque é 1 hora de aula de história, né, intercalada por músicas, mas é um conteúdo, né, que exige um pouquinho de atenção. Então, eu coloquei esse resumo, né, a história de hoje em 1 minuto, que em 1 minuto, 1 minuto e meio, eu falo o que vai ser falado ao longo daquele programa. Então, vamos ver aqui um exemplo para vocês terem ideia do que é o Na Trilha. Vamos ver aqui. Vou pegar esse aqui do Dom Miguel e Dom Pedro. Então tá, vamos lá. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre o relacionamento conflituoso entre o imperador Dom Pedro I e o irmão dele, Dom Miguel. Uma relação que terminou em guerra civil. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Os filhos do rei português Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina tinham 4 anos de diferença. Ambos nasceram em Portugal, Dom Pedro I em 1798 e Dom Miguel em 1802. Sob ameaça das tropas de Napoleão Bonaparte, a família deixou Lisboa em 1808 e se instalou no Brasil. Em solo carioca, as brincadeiras de infância dos príncipes mais pareciam um anúncio do que estava por vir anos depois. Os meninos formavam, cada um exército, tendo como soldados filhos de escravos, e então lutavam entre si. Geralmente o mais velho levava a melhor, o que também aconteceu em 1834, quando Dom Pedro, enfim, derrotou as tropas de Dom Miguel na Guerra Civil Portuguesa. Mas nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Influenciado pela mãe, Dom Miguel tinha ideias absolutistas e conservadoras, que contrastavam com o espírito mais liberal de Dom Pedro. O mais novo liderou revoltas em Portugal, chegando inclusive a aprisionar o pai, Dom João VI. Quando o rei morreu, Dom Pedro assumiu o trono português para pouco tempo depois abdicar em favor da filha Maria da Glória, uma criança na época. Dom Miguel então tomou a coroa da sobrinha, levando os 2 irmãos ao conflito final em 1834. Mas Dom Pedro não teve muito tempo para comemorar a vitória. Morreu de tuberculose naquele mesmo ano. Já o irmão Dom Miguel foi expulso de Portugal e passou o resto da vida no exílio. Morreu na Alemanha em 1866.
E para conversar com a gente sobre a conturbada relação entre o imperador Dom Pedro I e o irmão dele, Dom Miguel, está na ponta da linha o pesquisador Paulo Resulti, referência quando o assunto é a família imperial brasileira, a família real portuguesa. Paulo é autor de várias biografias, incluindo o livro Dom Pedro, a história não contada, lançado pela editora Leia. Paulo, muito obrigada por aceitar meu convite para participar mais uma vez do Na Trilha da História. Eu que agradeço novamente o convite teu, Isabela. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Legal. Vou dar um pause aqui. Tá me ouvindo, né, Elton? Sim. Só para ter uma ideia de como é que é a introdução do Na Trilha, né? Então a gente faz uma apresentaçãozinha, coloca um resuminho daquela história, né? A história de hoje em 1 minuto, aí começa a entrevista mesmo, né? A gente vai destrinchar aquele tema, só para a pessoa saber onde que ela está pisando, mais ou menos, né? E as músicas, elas geralmente têm a ver com o tema, né? De alguma forma. No caso do Dom Pedro e Dom Miguel ali, não tem músicas que falam exatamente sobre a relação do Dom Pedro I com o Dom Miguel, especificamente. Aí, no caso, eu escolhi músicas sobre irmãos, que fala sobre a relação conflituosa de irmãos ou amorosa entre irmãos. E era um jeito de pincelar ali a história e deixar mais leve, mais fluido, né? Mas eu queria dar um exemplo, talvez, de algum episódio que a música tem exatamente a ver com o tema, no sentido de que a letra fala do tema, ou é da época, ou é uma crônica da época. Por exemplo, esse aqui é um exemplo. Na Trilha da História mostra a chegada do homem à Lua. Muitas músicas foram compostas naquela época. A gente está falando final da década de 60, né? Quase início da década de 70. Então, a gente tem muitas músicas, né? A música é uma crônica da nossa vida. Então, assim, ela conta o que está acontecendo. E no caso da chegada do homem à Lua, foi em plena Guerra Fria, né? Uma corrida espacial, né? Protagonizada pelos Estados Unidos, pela União Soviética. Então, as músicas têm super a ver com o tema. Eu vou tentar colocar pertinho da música para a gente ver como é que a gente ambienta isso. Deixa eu ver se eu consigo. E tudo isso prepotências. E essa tensão volta nos anos 80, durante a administração Reagan. Vamos ouvir a primeira música de hoje, Felipe? Opa, com certeza. É Lunique 9, de Gilberto Gil. A música previa a chegada do Homem à Lua e foi lançada 2 anos antes dessa conquista histórica. Ela está incluída no disco Louvação, lançado em 1967. O Lunique 9 foi o primeiro artefato a chegar à Lua e foi enviado pela União Soviética. E a letra é muito bonita. Gilberto Gil fez uma espécie de poesia às conquistas tecnológicas, louvou as conquistas tecnológicas, mas também se manifestou com um pouco de medo dessas tecnologias comprometerem a luz da Lua. Vamos ouvir então, Lunique 9 com Gilberto Gil. Poetas, seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais, assim. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além, em cada consciência. Acho que deu para dar uma ideiazinha, hein, Elton? Porque qual que era a minha ideia, na verdade, assim? Era uma dupla experiência educacional e cultural, porque ao mesmo tempo que a música serve como um alívio para o ouvido, né, para a gente ficar ouvindo aquela conversa, porque de qualquer forma a gente dispersa, né? A gente está ouvindo conteúdo, a gente acaba dispersando. É um jeito de você prender a atenção daquele ouvinte de novo, né? Vão ouvir uma música e tudo mais, e para aliviar, a pessoa às vezes canta junto, fica mais solta, né? Com uma atenção menos grudada ali no áudio, mais fluida, mais solta. Mas ao mesmo tempo, é um jeito de você contextualizar aquela música, que talvez você não ouvisse, você nem ia pensar que isso tem a ver com a lua, entendeu? Exatamente, vai parecer uma poesia solta, você não vai prestar atenção naquela letra, ou você não vai prestar atenção em que época aquela música foi composta, né? Fazer essa dupla associação, então acaba que você contextualiza aquela música num ambiente histórico, e quem sabe, esse é o meu intuito, na verdade, novas audiências consigam ouvir de uma outra forma, músicas que foram feitas muitas décadas antes, né, daquela audiência nascer. Então, essa era a minha ideia
né, principalmente em temas relacionados ao século XX, porque a indústria fonográfica é ali do início do século XX. Então, assim, a maior produção, quando eu faço de programas de história, quando, né, tem a ver com o século XX, tem uma produção fonográfica maravilhosa para acompanhar. O difícil é fazer anterior, né, os séculos anteriores, mas essa era a minha proposta, né? Por exemplo, como é que um aluno novo, assim, 17 anos, acabou de entrar na faculdade, vai ouvir Caetano Veloso e tal? Será que, assim, ele vai ouvir e vai pensar que isso é muito datado, né? Esse som não tem mais a ver com o que eu ouço, mas quem sabe se ele entender o contexto, né? Do que está sendo falado, entender o que tem por trás daquilo ali, entender aquela letra, entender as metáforas, né? Entender sobre o que está sendo conversado ali naquela letra, aquilo vira uma experiência educacional e cultural muito maior, né? E essa era um pouco da ideia. E se a gente for falar um pouco de pesquisa e roteiro, agora sim eu vou entrar na sua pergunta, eu diria que, primeiramente, eu acho que o Na Trilha da História, eu faço tudo, né? Só para explicar para o pessoal, eu faço desde a produção até a execução mesmo do programa, né? As entrevistas e tal, até a finalização, ou seja, até a sonoplastia, eu faço tudo do programa. E a divulgação também. Eu diria que a pesquisa é 70% do trabalho. É 70% do trabalho, porque sem a informação, sem leitura, sem estudo, sem pesquisa de áudio, sem pesquisa de músicas, a pesquisa musical e a pesquisa de conteúdo, a pesquisa de próprias fontes, né, quem vai falar, não existe programa. Não dá para você simplesmente fazer uma pesquisa no Wikipédia, no Google, ou até em algumas notícias, assim, espaços para fazer um programa de 1 hora. Não tem como, não tem como. Ou tem como e vai ficar ruim, né? Não vai ficar legal. Ou não vai ficar muito raso. Ou até a fonte vai perceber que você não está entendendo nada do que ela está falando, assim. Você vai ficar completamente solto. Porque como é que você vai fazer perguntas? E aí a gente entra no roteiro. Como é que eu vou encadear perguntas e procurar músicas que tenham a ver com aquele tema, se eu não sei aquele tema com um mínimo de profundidade? Né? Então, o que eu tento fazer é me antecipar as respostas. Eu não tento fazer um roteiro fechado, no sentido de que eu já sei o que a fonte vai falar completamente, e aí, já está tudo dominado ali, eu cerco tudo. Não, como é um produto jornalístico, ele fica em aberto, porque depende do que a pessoa vai falar, mas eu já tenho uma boa ideia do que ela vai falar. Por quê? Geralmente, quem eu entrevisto são pessoas que já escreveram livros sobre o assunto, ou são pesquisadoras da área, ou professoras universitárias, ou entusiastas notórios, assim, são pessoas conhecidas, ou pelo menos são até pessoas que participaram daquela história. Por exemplo, o programa sobre o Cazuza, eu entrevistei a mãe do Cazuza, né? E eu não ia pagar o mico de entrevistar a mãe do Cazuza se eu não soubesse com bastante profundidade a história, né? Que ela conta sobre o Cazuza, não só a história do Cazuza em si, mas a visão dela, né? Sobre a história do filho dela, né? Então, por exemplo, para aquele programa específico, eu li o livro dela inteiro, que é Só as Mães São Felizes, Cazuza, Só as Mães São Felizes, para fazer o roteiro, para começar a fazer o roteiro. E as pessoas geralmente passam na minha mesa, quando a gente trabalha presencialmente, né, lá na EBC, tem uma pilha de livros, assim, porque geralmente eu entrevisto muitas pessoas que escreveram livros, né? Mas você lê os livros? Mentira, você não lê os livros e tudo mais. Mas leio os livros. Sabe por que eu leio os livros? Porque depois que eu li o livro, o roteiro, ele sai em 2 segundos. Ele sai em 2 minutos, porque é muita informação. Então, a gente vai rapidão, constrói o roteiro. O difícil é construir um roteiro sem informação. Sem informação, você não constrói roteiro nenhum, de nada, de absolutamente nada. Então, você tem que pesquisar. No meu caso, eu consigo fazer um programa semanal, porque imagina só, se eu tivesse que ler toda semana, tal, ler um livro por semana. Eu não diria que é um livro por semana, mas é quase. Mas eu tenho que recorrer a reprises, né? Então, digamos que a cada 3 programas inéditos, mais ou menos, eu tenho uma reprise, porque o meu período de produção de Na Trilha da História demora mais que 1 semana, apesar do programa ser semanal. Então, eu tenho que intercalar reprises com os programas, né, originais, inéditos, e também eu faço por temporadas. Então, geralmente, quando eu saio de férias, termina uma temporada, e logo quando eu volto de férias, eu produzo a nova temporada, então ainda continuo um período com reprises, né, para eu produzir, tem uma frente de programas, né, para eu conseguir levar ali mais ou menos numa razão de 3-1, né, 3 inéditos para uma reprise. Então, eu prefiro perder, já que eu sou uma equipe de uma pessoa só, eu sou uma equipe, né?
de uma pessoa só, eu prefiro perder em quantidade de programas inéditos do que na qualidade do programa, porque eu acho que o que fideliza o ouvinte nesse caso é a qualidade do programa. Nesses 4 anos que eu tenho na trilha da história, é o que eu consegui perceber. Então, realmente, o que eu faço primeiro? Geralmente, o programa, a ideia do programa ou vem do tema ou vem da música. Tem programa que nasce da música, né? E aí eu faço a pesquisa primeiro. Se nasceu do tema, eu vou procurar, por exemplo, se é uma pessoa, vou falar sobre Adoniran Barbosa, eu vou procurar o biógrafo dele. Eu vou procurar, então, no caso do Adoniran, eu procurei o cineasta que fez o documentário sobre o Adoniran, ou eu vou procurar uma pessoa que era próxima, um parente, e aí eu vou ler o livro que aquela pessoa escreveu. Se ela não tem um livro, eu vou ler, tentar achar em livros, principalmente em livros. A minha pesquisa principal é em livro mesmo, não é em site. A não ser que sejam sites especializados, né? E aí eu vou fazer essa pesquisa de conteúdo, que é a que mais demora. Aí a pesquisa musical também faço. Onde? Faço principalmente em livros também. Eu tenho livros vários sobre música, música brasileira, música estrangeira, e livros que relacionam música à história. Tem um pouco da minha bagagem mesmo, porque como eu gosto muito de música, acaba que eu ouço muito, né? E pesquiso muito sobre isso, mas eu vou em sites de música, procuro, quando eu tenho que falar um programa que não tem nada a ver, por exemplo, dos irmãos ali, do Dom Miguel e Dom Pedro. Ai, meu Deus, preciso de música de irmãos, sobre irmãos. Aí eu lembro de algumas, aí eu vou no site de letras de músicas e procuro por palavras-chave e fico procurando, fazendo uma lista. Eu procuro em sites tem cifras, né, de instrumentos musicais, eu procuro lá também. Procuro com os meus colegas, né, eu tenho colegas que fazem programas de samba, programas de blues, programa de música latino-americana, eu vou perguntando, eu dou um jeito, mas eu acho. E fico pesquisando. Então, esse é a maior parte do trabalho. Para montar esse roteiro é o que demora mais. Tem programas que eu demoro mais de 2 meses para produzir. Teve um programa que eu pensei, falei, nossa, esse aqui realmente, esse demorou, viu? Foi um que eu fiz sobre o Mandela. Era um assunto que inicialmente eu não dominava muito, e eu falei, não tem coragem de fazer um programa sobre o Mandela sem ler bastante sobre o Mandela, não tem coragem, até porque tem todo um envolvimento com a luta negra, né, por luta de direitos iguais, fim de preconceito, enfim, tudo mais, tudo que tem a ver com Mandela naquela época e hoje também, né, um reflexo no hoje. Eu falei, não tem coragem, tem que pesquisar. Aí eu li a autobiografia do Mandela, que tem quase 800 páginas. Aí, não satisfeita, eu li um livro sobre a história sul-africana, porque eu achei que ainda faltava coisa ali para eu entender. E aí, quando eu li isso tudo, aí eu revi, porque eu tinha documentários do Mandela, filmes, né, até filmes ficcionais mesmo, com roteiro ficcional, baseado em histórias reais, mas ficcional, sobre o Mandela. Aí sim que eu me senti preparada para abordar minha fonte, que seria uma pesquisadora lá da Unicamp, que fez a pesquisa dela sobre o Mandela e conduzia a entrevista. Porque, no final das contas, se eu não tivesse feito isso, eu acho que, assim, tem gente que fala comigo, você é muito preciosista, né? Você tem que ter mais velocidade e tudo mais. Mas se eu não fizesse isso, eu ia perder fragmentos da vida do Mandela que tornam justamente o Na Trilha da História inédito para o ouvinte, entendeu? Porque senão ele vai ouvir o de sempre. Se você dar um Google, procurar as matérias sobre o Mandela, você vai ouvir as mesmas histórias, né? E eu posso abordar as mesmas histórias com aquela fonte, mas como é que eu vou segurar, primeiro, um programa de 1 hora com isso? E segundo, que novidade que eu vou trazer? Não é que seja uma novidade, mas talvez uma novidade para a grande audiência, né? A audiência não especialista naquele assunto. Então, foi um programa que demorou e que tinha muita música legal também. Então, a pesquisa musical foi grande, porque naquela época, Mandela foi preso, ficou preso, 30 anos preso. Então, várias pessoas fizeram músicas, né? Eu diria, talvez, de protesto, entre aspas, né? Não é bem esse o termo que a gente usa, mas fizeram festivais para libertar Nelson Mandela. Então tinham, enfim, músicas feitas com aquele tema. Foi uma época que a televisão ganhou muita força, enfim, então tinham videoclipes. Então a pesquisa vai muito nesse sentido, Elton, de pesquisar bastante, o máximo possível, para chegar preparadíssima para a entrevista e conseguir encadear bem, porque o entrevistado, ele sabe quando você pesquisa. Você não precisa dar uma de, com todo o respeito ao Jô Soares, uma de Jô Soares, ou enfim, esses entrevistadores que quase respondem a pergunta na própria pergunta, né? Começam a falar e falar que ele sabe tudo e tal. Porque você sabe que Nelson Mandela... Não precisa falar desse jeito. Só de você fazer as perguntas certas, né?
mostra que você tem informação, mostra de onde você tirou aquela informação. Então, a pesquisa te auxilia, inclusive, para fazer perguntas. Você, por exemplo, trabalha muito com os alunos de audiovisual, eu imagino que muitos gostam de documentário. Como é que você faz um documentário se você não tem uma pesquisa inicial imensa? Tem que fazer. Tem que fazer, porque para você tirar boas respostas, você tem que fazer uma boa pergunta. E a boa pergunta não é a pergunta mais louca e revolucionária da face da Terra, não. Não é uma pergunta, assim, uma ideia maravilhosa que você teve, você linkou um pesquisador com aquilo aqui. Não é. A pergunta é aquela que você tem informação. Você precisa completar aquela informação, mas você tem aquela informação inicial. E essa é a boa pergunta. Então, daí que vem a pesquisa e daí vem o roteiro. O resto, gravar e editar, que também é difícil, também demora um pouco, fazer a sonoplastia, é rapidão, assim, já está no embalo, mas a pesquisa e o roteiro é no que a gente precisa se focar mais, eu imagino. Isabela, eu pergunto para ti, só para seguir nessa tua linha aí de raciocínio, como é que nasce... até você já falou um pouco, né, mas só para recapitular, né, como nasce a escolha de um tema, né, para o Na Trilha da História, né? São efemérides, como é que você faz essa escolha, né? Você explicou bem a importância, né, da pesquisa, né, falou bastante sobre essa questão do roteiro maravilhoso. Te agradeço bastante, porque é isso que a gente quer aqui em roteiro, produção e realização em áudio. Apesar das pessoas, dos estudantes se identificarem com uma área ou outra, há casos, vejam aqui, né, do programa, né, do trabalho da Isabela, em que ela faz tudo e é possível fazer, né, dentro de um planejamento, dentro de, vamos dizer assim, de planejamento mesmo, né? Acho que esse é uma palavrinha-chave para esse momento agora. Mas como é que nasce a escolha do tema? Só para retomar assim, e uma coisa que a gente você poderia retomar aí, como o que você percebe hoje em relação à escolha ou a tua percepção mesmo sobre os gêneros e os formatos em áudio que estão por aí, né? Se você percebe muita recorrência ou algumas lacunas também que você poderia, assim, até dizer como um incentivo para que a gente pudesse produzir ao longo dessa matéria, assim, o que é que seria interessante? Esse formato que você produz é um formato que seria maravilhoso, se encaixa, que se as pessoas fizessem experimentações assim, né, de roteiros que mesclassem todos esses elementos da linguagem que você traz, desde a voz, né, a oralidade ali, que aparece por meio da conversa, por meio do modo que você conduz as entrevistas, do espaço que você abre para a escuta, né, dos convidados, a música, a trilha sonora mesmo, enfim, ali estão todos os elementos. Mas então, retomando, a síntese é essa, né? Como nasce o tema de Na Trilha da História, se você tem aí formatos, né, gêneros que você acha que estão muito recorrentes ou há alguma lacuna sobre alguns e quais você recomendaria assim para quem quer chegar e começar a produzir, né, em áudio. Bom, a escolha dos temas, você já deu uma dica aí, né? As efemérides geralmente são importantes, principalmente para nós jornalistas, né? A gente gosta de lembrar uma data, né, comemorativa, ou uma data que a gente está lembrando, por exemplo, o fim da Segunda Guerra, o início da Segunda Guerra, enfim, o nascimento de uma pessoa muito famosa ou a morte de uma pessoa muito famosa. Então, realmente, todo início de ano, eu faço um mapeamento, vou fazendo um mapeamento de quais efemérides são muito importantes naquele ano, né? Eu não consigo abarcar todas, na verdade, por esse problema que eu te digo da pesquisa, né? Minha pesquisa demora, então eu costumo focar em alguns temas. Então, mas as efemérides são muito importantes. E aí, geralmente, quando eu sei que está vindo alguma efeméride aí, eu já começo uma pesquisa bem anterior, né? Inclusive da fonte, do livro e tudo mais. Mas não necessariamente. Outra forma de me pautar eu tenho um relacionamento bem legal com algumas editoras, né? Assim, isso é muito importante para o meu trabalho, porque como é que eu leio essa quantidade de livros? As editoras, no geral, elas me mandam os livros. Isso é interessante, porque elas têm o interesse de divulgar, né, o trabalho dos escritores, né, enfim, o produto das editoras, e eu tenho interesse de ler. E, enfim, eles me mandam muitos livros, então quando tem um lançamento, geralmente eu prestigio aquele escritor, né, então eu já faço
façam na trilha sobre aquele livro. Eu leio o livro, né? As editoras ficam lá, mas e aí, quando que vai? Quando que vai? Eu falei, calma, porque eu vou ler o livro, né? Eu não consigo ter a agilidade que outros jornalistas têm, que já fazem uma resenha muito rápida, ou, enfim, fazem um texto muito resumido daquele livro, e já fazem, enfim, já colocam no ar, de alguma forma, um texto curto sobre aquilo. Então, tem um trabalho maior, eu leio os livros que as editoras. Deixa eu ver aqui. Sim, eu vou aproveitando as minhas próprias referências pessoais, né? Li um livro sobre um assunto X, às vezes ele me dá a ideia de um outro programa, né? Por exemplo, teve uma fase que eu estava muito ouvindo blues, vou fazer um programa de blues, aí fiz um programa de blues. Uma outra fase que eu estava ouvindo muito jazz, aí eu fiz programa de jazz. Mas acontecem outras coisas, por exemplo, eu fiz um programa sobre Clube da Esquina, que foi um movimento musical em Minas Gerais, né, mas que se espalhou, enfim. Por exemplo, o Lô Borges, que é participante desse movimento, foi fazer um show em Brasília. Então, eu falei, não, vou aproveitar o Lô Borges de alguma forma, vou tentar fazer uma entrevista com ele. Aí, adiantei, entendeu? O tema. Então, assim, vem um pouco de um senso de oportunidade, né? Às vezes a fonte está mais próxima ali, eu consigo falar com a fonte, ou às vezes um autor que vai passar por Brasília. As minhas entrevistas são não só presenciais, mas são por telefone também, mas eu prefiro as presenciais, eu acho que a gente tem uma conexão melhor. Então, se as pessoas vêm aqui em Brasília, eu corro para tentar fazer aquela entrevista, ou então vem de ideias mesmo. Às vezes eu estou ouvindo rádio, ouvi uma música, falo, nossa, essa música podia dar um tema assim, assim, assado, viagem na maionese para provocar um tema, sabe? Por exemplo, enfim, eu ouvi uma música desses dias que falava sobre reforma agrária. Eu falei, um dia quando eu fizer um programa, falar sobre a questão da terra no Brasil, desde a lei de terras no século XIX, eu começo a viajar, né? Desde a lei de terra no século XIX, eu posso botar essa música e tudo mais, enfim. Então é muito, vai muito da cabeça fervilhante ali essa questão dos temas, né? E, enfim, sobre os formatos, em rádio, eu acho assim, até a chegada dos podcasts, os podcasts deram uma movimentada, digamos, no mercado, né? Mas eu achava, de uma forma geral, que a gente explora muito pouco aqui no Brasil, os formatos de rádio, né? A gente tem jornais, rádio-jornais, tem alguns programas estilo revista, né? Em jornais também, em emissoras de all news, né, enfim, notícias 24 horas. Tem alguns formatos mistos com música, como tem na Nacional FM, né, que é uma emissora que mescla informação e música. As rádios públicas, principalmente, elas gostam de inovar, elas têm tempo, têm funcionários que talvez têm mais autonomia para produzir conteúdos, que é o meu caso, inclusive, né? Trabalho para rádios públicas, então você tem um poder maior de criatividade. Mas eu acho que tem tanta coisa para ouvir, tanto formato para fazer. Por exemplo, é a questão de roteirização de ficção, sabe? Fazer pequenos contos, pequenas adaptações, um formato que dava para colocar no rádio, tanto pequeno, como se fossem programetes, assim, no caso do Cultura é Você, por exemplo, são 5 minutos, mas poderia ser algo maior, algo que misturasse, por exemplo, jornalismo e ficção. Eu não sei se você tem acompanhado, tem alguns documentários não sei nem se eu chamo de documentários, algumas séries documentais no Netflix, que eu achei o formato super interessante para a TV, mas que se encaixaria em áudio, por exemplo, e algo que eu não vi tanto assim, que eles misturam uma parte de documentário, né? Eles entrevistam especialistas, fontes naquele assunto, por exemplo, Roma, tem um sobre o Império Otomano também, e aí eles misturam essas pessoas especialistas com dramatizações, mas umas dramatizações boas, né? Não é aquela dramatização meio, sei lá, esquisitinha, assim, meio menor, digamos, tem um papel menor, não. Elas têm o mesmo peso, a dramatização e a parte digamos ali, de um trabalho de documentarista mesmo. E eu acho esse formato super interessante, é algo que eu não vejo muito em rádio, eu pelo menos não conheci muito. Se os alunos, por exemplo, tiverem a oportunidade de ouvir a BBC de Londres, principalmente a BBC Internacional, né? Ela tem ideias fabulosas, principalmente na questão do uso do áudio, né? Do ouvir, como você estava falando.
como usar o iniciozinho de uma entrevista. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessantíssima que a BBC faz e a gente não faz no Brasil é ter uma, entre aspas, passagem em rádio. Para o pessoal que já fez telejornalismo, para quem não fez, na verdade, passagem é o momento que o repórter aparece ali na TV, né? Ele está fazendo tá no meio de uma matéria, de uma reportagem, ele tem muito texto em off, ou seja, tem as imagens que o cinegrafista captou e ele está falando por cima, dando as informações, e tem um momento que o jornalista fala, começa a aparecer, né? Com aquele microfone da emissora. Isso se chama passagem. Em tese, a passagem serve para você ou mudar de assunto no meio da reportagem, ou você fazer alguma intervenção que você não tem imagem, então você coloca o repórter porque você não tem imagem para cobrir aquela informação, ou é uma passagem que você tem que mostrar que o repórter está lá, digamos assim, o desastre das Torres Gêmeas, terrorismo, e o repórter foi lá nos escombros, ele mostra, aqui, não sei o que, para mostrar que ele teve aquele esforço de reportagem, ele foi lá, tem um enviado e tudo mais, ou então pega um repórter, coloca lá no Amazonas, no barco, aí tem que mostrar que ele está lá, entendeu? Enfim, isso é muito usado em TV, mas isso não é usado em rádio, pelo menos não no Brasil. Agora, se você for ouvir a BBC de Londres, as pessoas falam em rádio, no áudio, eles falam assim, estou aqui entrando nessa fábrica, aí começa a descrever a fábrica. A fábrica, aqui você vê, tem 300 trabalhadores, tem ali colhendo, tem um pessoal ali, não sei o quê. Então, eles começam a descrever. Então, isso é como se fosse, no meu entendimento, uma passagem em rádio. Algo que a gente não usa aqui. Geralmente, quando o repórter fala, ele está ao vivo, né? Aí tem lá um apresentador, fala, e aí, fulano, tá na manifestação, o que está acontecendo aí? Aí o cara, estão aqui, 300 mil pessoas estão aqui na esplanada dos ministérios, tem gente com as camisas tais e tais, bandeiras, tem violência, não tem violência, mas isso ao vivo. Agora, num formato gravado, no Brasil eu nunca vi, e fica muito legal. Porque o que acontece? Você pede para o repórter, para o jornalista naquele sentido, exercitar a descrição do local. Muitas vezes ele dá informação e não dá descrição. Então, mesmo nas reportagens de jornalistas normais, eu vejo que as pessoas negligenciam a descrição. Então, por exemplo, você vai lá pegar uma sonora, né? Fazer uma entrevista, fazer um quebra-queixo com um deputado, um senador, o presidente, um ministro e tal. Aí você vê o repórter, muito comum, né, nas rádios noticiosas que tem por aí. O ministro afirmou que, o ministro declarou em entrevista, o ministro disse, o ministro falou, o ministro... Agora, você não descreve o ministro estava com raiva, o ministro estava sem paciência, o ministro estava... Como é que estava o ministro? Tinha muita gente? Ele estava no Congresso, estava no Salão Verde? Quem estava atrás? Tinha apoiador? Não tinha apoiador? Tinha muita televisão? Ele estava fazendo uma pompa de que estava querendo fazer algum jogo? Não? Ele estava... Qual que era o contexto desse ministro, ou desse deputado, desse senador? Isso é algo que bons repórteres fazem, mas eu vejo que cada vez menos as pessoas têm criatividade para mostrar em áudio o que está acontecendo. E isso a gente perde para a TV, porque a TV vai mostrar. De um jeito ou de outro, o telespectador vai ver aquilo ali. Mas no rádio, não. E muitas vezes você pode fazer isso combinando com o seu texto, né? Por exemplo, você faz uma pergunta capciosa para uma autoridade pública, né? Aquela autoridade pública fica meio sem saber o que dizer, você vai lá e coloca no texto, sei lá, o ministro, ao ser perguntado sobre isso e aquilo, o ministro despistou. Você pode usar o seu, enfim, o seu vocabulário e coloca o ministro despistando, tipo, coloca lá ele falando, não coloca só a informação, não. Coloca o que vem por trás, entendeu? Se ele, por exemplo, ele relutou para responder uma pergunta, não corta o silêncio, não. Deixa o silêncio lá constrangedor para mostrar que o ministro não sabia responder ou ficou sem saber o que responder, entendeu? Então, o áudio, ou até a falta de áudio, comunica. E a gente tem que usar isso, né? Por exemplo, a entrevista foi interrompida porque os simpatizantes ou os opositores estão ali e tal, dependendo da emissora que você trabalha ou do conteúdo que você está vinculando, coloca os opositores lá no sobe-som, usa o sobe-som. E usa o sobe-som não só anunciando o sobe-som, quem sabe você usa por toda a matéria. Você ambienta aquela matéria, entendeu? Se você está num lugar, você vai fazer uma matéria numa feira, qual que é a lógica de você começar falando num som sem nada do estúdio? Tá na feira do Guará, né? Tem muitos produtos, não sei o quê. Aí tá lá um silêncio do estúdio. Não, né? Então bota o pessoal vendendo peixe, a galinha, a roupa,
né, o pastel, não sei o que, bota o pessoal falando no fundo, trabalha com áudio para você criar essas imagens, né? Então, enfim, eu tô começando a falar aqui porque eu sou muito empolgada mas são excelentes ideias. Tem muitos recursos para serem usados, né? Muitos recursos. Eu queria, não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu queria só mostrar uma crônica. É um tipo de estilo de texto que eu gosto muito, crônica, né? E no sentido de crônica radiofônica que eu queria mostrar. Eu fiz uma crônica sobre uma música, um blues, na verdade, para rádio, e eu usei dentro de Na Trilha da História, com muita sonorização, enfim, eu acho que pode ser algo interessante para a gente ouvir. A gente tem tempo, Elton, para a gente falar? Sim. Deixa eu procurar essa crônica aqui. Porque aí vocês podem ver como é que a gente pode olhar, inclusive até o estilo de locução, como muda, né? A locução que a gente está falando, um programa animado, eu tenho uma técnica, digamos assim, quando eu quero ser muito leve, eu quero falar com uma audiência jovem, eu quero falar para até a audiência infantil, ou não importa a idade, mas que seja leve, que seja alto astral, eu faço a locução sorrindo. Eu estou sorrindo naquele momento. Né? E isso eu acho que ajuda na locução. Você percebe que a pessoa está sorrindo. Não fica algo exagerado, mas dá para perceber ali. Agora, se você vai narrar ou vai contar alguma história mais trágica, lógico que você tem que mudar a locução, né? E mesmo quando você está fazendo uma entrevista, por mais que as perguntas estejam mais ou menos escritas, você tem que dar um jeito de mostrar que aquilo está sendo falado de alguma forma, né? Então, a locução também é muito importante. E é algo que eu tive eu tive cuidado nessa crônica que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vamos ver se a gente acha. Deixa eu procurar, porque ela está dentro do programa. Vamos ver se eu acho ela aqui. Que audiência que é? Aqui, ó. Intensidade. E no palco. Que audiência que é essa? Isso tem muito a ver com a função, né? Isso aqui é um programa normal. Exatamente. Você pode. Isso aqui foi um programa normal sobre o jazz. E no meio do jazz eu coloquei uma crônica. Que é um piano. A gente vai ouvir só o finalzinho da entrevista, porque eu não consigo achar o ponto certinho, mas ele está por aqui e em seguida vai começar a crônica. Que é um piano, bateria e contrabaixo. Então é muito mais prático, né, para você fazer música assim. Legal. Alexandre, no próximo bloco eu queria falar um pouco sobre o jazz e a questão racial nos Estados Unidos, mas para introduzir esse tema, eu queria que a gente ouvisse uma crônica que eu produzisse para a Rádio Nacional sobre a música Strange Fruit. Vamos ouvir? Vamos lá. A história de Strange Fruit. Estamos em 1939. O local, uma casa noturna chamada Café Society, em Nova York. O lugar errado para as pessoas certas, como costumava ser lembrado. 200 pessoas da High Society de Manhattan se apinhavam no local, incluindo pessoas negras com dinheiro e poder. Naquela época, já se ouvia um burburinho sobre uma moça negra de 21 anos que cantava no Harlem. E ela estava lá. As luzes da nightclub começaram a perder intensidade e no palco, um único holofote mira a jovem cantora. Os clientes já não conseguiam pedir drinks, já que os garçons pararam de circular pelo salão. Todos os olhos e ouvidos voltam-se então para a jovem. Seu nome, Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit. A letra não era feliz ou dançante. Começava dizendo que as árvores do sul produzem uma fruta estranha, a strange fruit. Sangue nas folhas e sangue nas raízes, corpos negros balançando na brisa do sul. In the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. A música composta por Abel Meeropol falava sobre uma antiga prática dos pessoas negras eram brutalmente espancadas por grupos de pessoas pendurados pelo pescoço em galhos de árvores. A cena era assustadora e arrebatadora.
corpos ensanguentados de homens, mulheres e crianças presos aos galhos. Essas eram as estranhas frutas das árvores do sul dos Estados Unidos. Strange Fruit foi inspirada em um linchamento ocorrido em 1930. 2 homens negros da cidade de Marion, em Indiana, Thomas Shipp e Abram Smith, foram acusados de roubar um homem branco e estuprar a companheira dele. Os rapazes foram presos, mas não ficaram na cadeia por muito tempo. Centenas de homens e mulheres brancas invadiram a prisão, espancaram os suspeitos e os penduraram em uma árvore. A fotografia dessa cena rodou o mundo. Strange Fruit não foi a primeira canção de protesto, mas foi uma das pioneiras do estilo a ganhar destaque na mídia. Recebeu o título de Canção do Século pela revista Times e mostrou que a música tem o poder de denunciar injustiças e de se transformar em uma importante ferramenta política. Southern trees bear strange fruit. A arte termina com a música, né? Enfim, é um formato que eu gosto muito. É um formato que dá para contar uma história, mas você ambienta. Claro que você não inventa, mas você chuta algumas coisas, assim, né? Por exemplo, a Billie Holiday está a gente sabe que realmente ela cantava nos bares, mas você cria uma situação que ela está sozinha, os clientes pararam para vê-la, e enfim, algumas coisas fundamentadas em pesquisa, outras você vai criando um roteiro para você ambientar aqui. Então tem um quê de ficção, mas o grosso mesmo é real, é informação. Então é um formato que eu gosto muito também, por exemplo. Ótimo, Isabela. Quantas experiências boas e quantos lampejos, insights, sacações, né, para os meninos e meninas fazerem aflorar a criatividade nesse processo de produção. Eu acredito na universidade, né, a gente tem essa coisa da experimentação, né? O laboratório é um lugar para experimentação. Essas disciplinas ocorrem no contexto de um laboratório, então também vale a pena eu acho que essa nossa recomendação, né, acho que talvez você concorde, né, de não ter medo de experimentar, né, do que a gente já comentou, de buscar as referências. Aí, se você me permite, eu queria perguntar aqui a Paloma, que é a nossa monitora, se ela tem alguma pergunta, se ela quer fazer alguma observação, deixar um comentário sobre essa apresentação. Paloma, bem-vinda. Oi. Onde estás? Olá. Deixa eu mudar um pouquinho a luz. Pronto. Olá, estou gostando muito da aula hoje. Foi excelente. Eu tenho aqui 2 perguntinhas. Pensei em muitas coisas aqui ouvindo. Eu trabalho também um tempinho com áudio. Estou no período de pesquisa para um programa sobre cinema, que a gente vai gravar no próximo ano. Então, estou tomando assim, muitas dicas sobre pesquisa e roteiro. Então, está sendo bem interessante para mim. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, na verdade, vem de uma impressão que eu tive também ouvindo podcasts e outros programas de rádio, que eu sinto que muitos desses programas novos, eles estão repetindo, na verdade, formatos de programas radiofônicos antigos e até alguns formatos televisivos. Por exemplo, os podcasts que são muito famosos entre os jovens, que os jovens consomem bastante, eles têm muitas semelhanças com talk show, né? Mas o talk show, na verdade, tem muita semelhança com aqueles programas radiofônicos antigos, aqueles teatros de bolso, que o apresentador recebia ali convidados, tinha uma plateia. Então, não é novo e não é só da televisão. Na verdade, isso é herança do rádio também. Eu queria saber se você também tem essa impressão, se isso faz sentido, de que, na verdade, quando a gente fala de inovar em formatos de áudio, a gente está falando de revisitar muitas coisas que já foram feitas ou que foram feitas por outros veículos, como a televisão, a internet. Com certeza. A gente não cria nada do zero. Não existe criar do zero.
A gente sempre parte de algum outro trabalho ou de vários trabalhos. E eu diria que na mídia, nada é 100% original, não existe originalidade na mídia, até porque a gente tem um intercâmbio de informações muito grande. E eu concordo com você. Quando você fala de talk show e tal, eu imagino, porque tem muita conversa, né? Esses podcasts, ele tem muita conversa. Então, assim, tô te recebendo aqui, fulano, nananã e tal. Exatamente. Não é? Eu tenho essa impressão. Alguns bem feitos, outros, eu tenho algumas críticas, né? Não vou dizer que são mal feitos, porque eu não conheço o trabalho desse profissional, não tem como criticar esse trabalho, né? E não conheço a audiência também. Mas, de qualquer forma, talvez com um pouco cuidado para o roteiro, que é o que a gente estava falando aqui antes, né? Porque se você tem um roteiro, você não fica colocando perguntas aleatórias para você ter ideia de uma boa pergunta ali, né? O que parece é isso, a pessoa está fazendo uma pergunta qualquer enquanto ela está pensando no que ela vai perguntar depois, né? Assim, ai, fulano, não sei o quê. Aí eu acho engraçado. O meu namorado esses dias falou assim para mim, ai, parece aqueles programas de meio-dia da Transamérica, da Jovem Pan, que o povo só fica falando abobrinha, falando bobagem, você não tem informação nenhuma. Eu falei, parece, às vezes parece. Que outra, mas assim, não deixa de ter seu valor, entendeu? Às vezes a pessoa só quer ouvir o pessoal conversando mesmo, às vezes ela não está procurando informação o tempo inteiro. Por isso que eu acho que, na verdade, o que a gente tem que saber é quem é o público. Antes de qualquer, vou fazer a pesquisa, vou fazer o roteiro, não interessa, quem é o público? Meu público é jovem? Meu público é mais velho? Meu público tem que idade? Ele mora onde? Ele mora em capital? Ele mora no interior? Ele tem acesso a que tipo de plataforma? Em que horário ele ouve? Ele ouve fazendo alguma outra coisa? Ou ele tem um ouvido, ele está completamente atento àquilo ali? Ele é um público internacional? Ele é um público que está ali por informação? Ele precisa estudar com aquele conteúdo? Ou ele está um público que é só diversão? Então, assim, você tem coisa. Para uma trilha da história, na verdade, isso foi um desafio, porque qual era o meu público? Meu intuito, até então, era atingir todas as rádios da EBC, né? Eu apresentei a proposta para a Rádio Nacional FM, Brasília, querendo que ele fosse para todas as rádios, né? E para eu fazer isso, eu tenho que abarcar o público de todas as rádios. Aí você vem desde um público da Nacional da Amazônia, que tem muita gente no interior, tem gente até em regiões ribeirinhas, entendeu? Ou então, gente mais simples, gente do campo, ou gente, enfim, com estilo de vida mais simples, até um público da MEC FM Rio de Janeiro, que é uma rádio de música clássica, que é um público que é um público exigente, que é um público que tem dinheiro, digamos assim, não que isso vai tornar o público melhor ou pior, é só para você identificar as características do público, né? Então, ao mesmo tempo, a Nacional FM Brasília, que é um público AB, digamos assim, de Brasília, mas você também tem a Nacional AM, que é grande Brasília, Distrito Federal, indo para Minas Gerais, para Goiás, e gente que ouve em fazenda, por exemplo, que ouve em cidade pequena. Então, além de tudo isso, eu coloco o programa na internet. Aí quem que eu quero atingir? Gente que está estudando para o Enem, professores de história de ensino fundamental e médio, que vão passar isso para os alunos, que vão replicar o conteúdo. Então, o meu problema do público é imenso, entendeu? Mas com esse intuito, com isso em vista, né? O meu problema do público é muito grande, eu vou criar um formato que seja para todos esses públicos. Então, o que eu pensei? Uma linguagem leve, porque qualquer público gosta, mas não pode ser simplista demais, simplória. Leve não quer dizer simplória, ou seja, eu não vou ter erro de português, eu não vou tentar imitar um falar que não é meu, eu vou falar do meu jeito, mas do jeito que eu falo com qualquer público. Vou também colocar músicas de todos os tipos, respeitando as rádios. Por exemplo, tem alguns tipos de música que eu tenho por opção não passar. Não passo, por exemplo, música muito regionalizada, apesar de colocar algumas músicas regionais, porque senão vai ferir um pouco a estética da MEC FM, vai ferir um pouco a estética da Nacional FM, e aí eu vou perder esse meu público, e vai me desligar imediatamente o rádio. Mas eu consigo fazer umas experimentações aqui e ali, consigo colocar uma música, eu não vou conseguir colocar, digamos, um sertanejo universitário, eu não vou conseguir colocar, mas eu coloco um Almir Sater,
eu coloco um Renato Teixeira, que são, digamos, um folk music brasileiro, então eu consigo ir por ali. Mas, por exemplo, mas o pior não é só a linguagem, é a questão do conteúdo em si, porque o brasileiro, o nosso nível educacional como país é muito fraco. E eu não posso, primeiro, eu não posso falar de um jeito que o ouvinte que sabe mais vai me achar idiota, do tipo assim, ai, o que essa mulher tá falando aí? Óbvio, né? Perguntas ridículas, entendeu? Ao mesmo tempo que eu não posso fazer perguntas muito complexas, que eu acho que nem o ouvinte mais que existe vai dar conta, entendeu? Vai achar muito pedante ali. Então, qual que é a minha saída? Quanto mais conteúdo eu tenho sobre aquele assunto, quanto mais pesquisa eu fiz, mais conteúdo eu tenho, mais simples fica a pergunta. Às vezes a gente acha que quanto mais conteúdo a gente tem, mais complexa fica a pergunta. Não é verdade. Mais simples ela fica, porque você sabe exatamente o que você vai perguntar. Exatamente. Por exemplo, esse programa que eu coloquei para vocês como exemplo do Dom Pedro e Dom Miguel, né? É uma querela, é uma desavença que existia entre o imperador Dom I e o irmão dele, Dom Miguel. Eu duvido, 99,9% dessa população não sabe que existiu Dom Miguel. Eu tenho certeza absoluta. E isso não é ignorância, é porque é um assunto que não é abordado nas escolas. As pessoas não conhecem a história dos dois irmãos, não conhecem. É o público especializado que conhece. Isso é claro, óbvio. Mas a gente tem que dar aquelas informações iniciais, né? Tem que dar aquelas informações iniciais sem parecer muito bobo, mas ao mesmo tempo sem parecer muito complexo. Então eu chego para o entrevistado e faço a pergunta no ponto. Olha, entrevistado, fulano, Paulo Resulti, que foi o caso, né? Quando que começou essa desavença? Ponto. É uma pergunta simples, mas só de existir a pergunta, ele sabe que eu sei que existia uma desavença entre os dois irmãos. Entendeu o que eu estou te falando? É por causa dessa pesquisa que eu fiz antes, que eu tenho essa informação e faço uma pergunta simples e direta. Quando começou a desavença? Entendeu? A mãe Carlota Joaquina fomentou a desavença entre os dois irmãos? É uma pergunta que tem sujeito, verbo, predicado, acabou. Não tem essa, porque em 1900, não sei o quê, sei lá, aconteceu isso e aquilo, você acha que estudioso fulano de tal fala isso, estudioso fulano de tal fala aquilo, aí você começa a fazer uma pergunta em cima de outra pergunta, a pessoa já não sabe o que ela vai responder, que ela já ficou perdida completamente, e aí ela fala o quê? Ela fala o que ela sabe, ela ignora o que você perguntou. Perfeitamente. E começa a falar tudo que ela sabe. É assim que funciona a entrevista que não é bem conduzida, entendeu? Então, eu comecei a andar, né, na sua pergunta. Não, sem problema. Mas, enfim, é isso, assim, que eu acho sobre essa questão de público, né? Por que a identificação do público é tão importante? Sim, e é importante para pensar o formato também. Eu entendi essa questão. A minha outra pergunta é, na hora de produzir um bom produto em áudio, quais as principais características que você acredita que ele precisa ter? A gente fala muito de roteiro hoje, né? Mas quais outras características que você acha que é importante? Olha, eu acho que um produto de rádio, de forma geral, né? Porque ele pode ser uma novela, pode ser uma matéria, pode ser um documentário e tal. Por mais que não seja jornalístico, eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre os valores notícia, por exemplo. Será que tem interesse? A que público? A quem interessa aquela notícia? Tem um fato novo? Tem alguma coisa nova? Tá, esse é um ponto. Algo que é muito interessante em rádio, na minha opinião pessoal, é a informalidade do rádio, é a leveza do rádio, que a TV não tem, que o jornal não tem, que a internet não tem, que ninguém tem. Todo mundo quer a leveza do rádio. Inclusive, todo mundo copia. Se vocês forem olhar, os textos de internet, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, se você começar a ler um texto de internet, você vai ver que esse texto não é inspirado em jornal impresso. Não é. O texto de internet é de rádio, praticamente. Praticamente é um texto de rádio, o texto de internet hoje. Então, o que eu acho? A leveza e a informalidade do rádio são muito interessantes em qualquer produto. Eu, pessoalmente, gosto muito do bom humor. Não necessariamente uma coisa engraçada, né? Zorra total, não. Mas a leveza de você fazer uma pergunta. Por exemplo, se vocês acompanharam o Boechat, Ricardo Boechat, o jornalista, né? Que era jornalista de TV e jornalista de rádio. Eu gosto muito desse exemplo, porque você consegue perceber diferença
exatamente do meio, né? Porque você vê, o profissional é o mesmo. Um cara agradável na TV, né? E fosse uma pessoa tranquila, no rádio ele ria, você ria alto. Ele conversava com o outro, tirava sarro da cara do outro, entendeu? Tem uma linguagem tranquila, mais improvisada, mais atraente, né? Então eu gosto da leveza do rádio. Outra coisa é você ambientar aquele produto, é usar os sons. Lógico que você tem que ter bom senso. Você não vai colocar um som só porque você tem que colocar o som, sabe? Eu tenho que fazer um produto de rádio, vou botar gente falando, vou colocar efeito sonoro, vou colocar não sei o quê, vai virar uma bagunça só, vai virar uma salada aquilo ali. Não precisa, só porque é rádio. Às vezes o silêncio também comunica. O que você tem que perceber é quais áudios que você vai usar, quais que você vai pontuar, quais vão comunicar melhor em qual situação. Então, você tem que fazer um bom uso do áudio, não do áudio só da pessoa que está falando, seja um entrevistador, seja um documentarista, seja um ator, né? Mas como é que você está criando aquele universo por trás. Não necessariamente precisa ser completamente sonorizado, não precisa ser totalmente sonorizado, mas às vezes uma coisinha ou outra, sabe? Sei lá, é uma inserção ou outra de áudio que pode dar uma elegância para aquele produto final, entende? Você também pode pensar também em vinhetas, em elementos que vão trabalhar e vão ser interessantes para aquele seu produto, né? Uma vinheta de início, uma vinheta de passagem, uma música de passagem, um BG, uma forma de... Eu acho que o melhor de tudo, não tem conselho mais velho e melhor que esse, é ouvir rádio. Ouvir podcast, ouvir tudo. Ouvir coisa ruim, eu pego o carro, às vezes eu vou pro interior, fico ouvindo aquelas rádios, fulano, o gás, o preço do gás, não sei o quê, vem cá fulano. Nós, lá da Rádio Nacional da Amazônia, até hoje, recebemos telefonemas de ouvintes falando, eu quero falar pro seu Zé que se ele quiser pode passar aqui amanhã, que eu vou estar em casa, que não sei o que. Até hoje existe isso na Rádio Nacional da Amazônia, operada aqui em Brasília para a Amazônia. Você imagina o que existe nas rádios espalhadas pelo país inteiro. A gente que é de grandes centros urbanos, a gente não tem noção. Sim. A gente não tem noção. Não tem. Mas é muito rico. E é um material de pesquisa para a gente se reinventar e a gente não pode achar que é um exemplo menor ou menos estudado, apropriado, nada. Isso é o Brasil, entendeu? Isso é Brasil. Então, a gente tem que buscar de diversas fontes como a gente vai construir o nosso produto de rádio. E ele pode vir de vários lugares. E, enfim, é ouvir, pesquisar, estar com os ouvidos sempre abertos para tudo. Para novo, para antigo, para atual, para conteúdo produzido por estudante, até gente que está 40 anos trabalhando em rádio, que eu acho que é um bom caminho. Certo, muito obrigada, Isabela. Obrigado, Isabela. Obrigado, Paloma, pelas perguntas. Paloma falando com a gente direto lá do norte, né? Tá em Pará. Redenção Pará. Remoto permitindo, né? Então, obrigado, Paloma, por estar aqui com a gente, tá? Isabela, Imagina, foi um prazer. Eu tenho muito que te agradecer e dizer que a gente precisa fazer um encontro, o parte 2, né? Que bom! Esse encontro aqui também vai ter que ter reprises, né, para os estudantes, porque tem muita informação, muita coisa boa. E já deixar o convite para o parte 2, né? Eu então queria passar para você falar mais algo que você quisesse pontuar, destacar, levando em consideração que a gente está aqui num movimento que a gente está chamando de aula. Falta o principal aqui, que são os nossos interlocutores, eles estão só ou nos ouvindo, agora estão nos vendo também. E assim, uma mensagem sua, né, o que você queira complementar dessa tua experiência na EBC, sobretudo, né, com o Na Trilha, né, que eu acho que o que você está agora é o seu projeto atual, onde você tem dedicado mais tempo, né, da sua atuação. Mas eu acho que seria legal essa mensagem para quem está nesse processo de formação e muitas vezes está naquela dúvida, né? Para que área eu vou? Às vezes no jornalismo a gente já sabe um pouco que caminho tomar ou não, né?
mas no audiovisual também as janelas, as portas são amplas, né? São múltiplas e amplas. E aí eu acho que talvez a gente pode fazer uma recomendação para eles, né? Onde é que eles podem buscar se inserir. Vamos falar especificamente agora para esses que são do audiovisual, que muitas vezes gostam dessa questão da plástica, da sonoplastia, né? Então, deixar esse alerta e também fazer um convite para o pessoal acompanhar o Na Trilha, né? Ah, com certeza. Não, então tá bom. Eu queria só contar uma historinha breve, então. Quando eu fui apresentar o projeto do Na Trilha da História, porque realmente eu desenvolvi um projeto, assim, com pesquisa, objetivo, público, né? Um documento que eu apresentei para a EBC para colocar o projeto para frente. E aí eu ouvi de um dos chefes da época, assim, falou assim, olha, é legal e tal, mas deixa eu te falar, 1 hora de história, um programa de rádio, não vai dar certo. Não vai dar certo porque o pessoal de rádio gosta de ouvir música, não gosta de falação, não gosta de história, não gosta de entrevista longa, não gosta de nada disso. E aí eu falei para ele, mas venha cá, deixa eu te falar uma coisa, gosta sim, deixa eu te falar como. Aí eu mostrei a pesquisa. Olha só, Rádio França tem, BBC tem, Rádio Canadá tem, todos os lugares falam de história, todos os lugares. O público brasileiro não vai ser diferente. E ele, não, mas não vai dar certo, não sei o quê. Minha sorte é que esse chefe, na verdade, ele caiu, ele saiu de cena. E depois ele voltou, ele é um bom chefe hoje, eu gosto muito dele. Foi um erro de avaliação na época, mas o que eu tirei de lição dessa história? Vai em frente. Você está muito amparado. Você pode errar? Pode errar. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo. Mas não vai ser no primeiro não que você vai desistir, entendeu? Quando você apresentar algo inovador para aquele veículo, para aquele lugar, para aquele chefe, para aquele... Enfim, as pessoas geralmente vão olhar com desconfiança, porque é muito mais fácil você trabalhar com um material que você já conhece, com formatos que você já conhece. Então, eu sempre sou a favor de dar uma arriscada. O Cultura Você, por exemplo, que é uma viagem completa na maionese, ele também teve uma certa resistência. Minha sorte é que eu tive chefes na época que apostaram, vamos ver o que dá e tudo mais, não sei o quê. Esse é um ponto. Então, eu acho que, assim, não desista, vai em frente, na medida do possível. E segundo, é que realmente essa questão dos podcasts está só começando. E eles, por enquanto, eles estão indo para o lugar comum, né? Como a Paloma estava dizendo, imitando alguns formatos mais antigos, tentando mesclar essa coisa da entrevista, um talk show, ou uma mesa redonda, uma coisa assim. Mas existem vários outros tipos de formatos a serem explorados. E as pessoas estão indo muito para o podcast. É um boom que já aconteceu nos Estados Unidos. Está acontecendo, mas já vem de mais tempo. E agora que o mercado brasileiro está acordando para isso, para novos formatos, e formatos mistos, entendeu? Eu acho que um jeito de você ter ideias é realmente olhar até outras mídias, né? Eu estava dando o exemplo do Netflix, daquele documentário, mas se você for olhar, enfim, séries, filmes, revistas, impressos, tudo pode te dar uma ideia de como adaptar aquilo para o áudio, porque a ideia nunca nasce do nada, ela vai nascer de algum lugar. E o Spotify, pelo que eu sei das pessoas que trabalham lá, ele vai investir sim, inclusive contratando produtoras com conteúdos próprios, né, para colocar na plataforma. Então, conteúdos comprados pelo Spotify, e não só conteúdos jornalísticos, não só musicais puros, né? Então, vai ter muita coisa nessa área cinzenta aí no meio, que pode ter. Eu acho que algo muito legal é rádio documentário, que a gente podia ter mais, né, estimular mais, algo que a BBC faz de monte. Se vocês derem quem puder, assim, eu não tenho dificuldade com inglês e não sei o quê. Gente, mas tudo bem, só de você ouvir, tem tanto efeito sonoro, tem tanto som que você vai ter ideia. Não precisa nem entender o que aquele povo está falando. Porque só de você ver o encadeamento de áudios que eles colocam, você vai ter ideia de construção ali, de uma história para ser ouvida, né? Para ser falada e para ser ouvida. Então, a minha dica vai mais ou menos aí, Elton, para as pessoas ouvirem muito, pesquisarem muito e tentarem criar com a criatividade, quem sabe, bolar programas, quem sabe assim, já que o Spotify, ou enfim, outras plataformas de podcast são tão democráticas, colocar aquilo no ar, entendeu? Usa como
enfim, ideias, piloto, coloca no ar, tenta, na medida do possível, do que a regulamentação pode, né, fazer, com músicas, direitos autorais, enfim. Mas para você ver se tem resposta de ouvinte, trabalhar junto com mídias sociais, né, como ferramenta de divulgação também daquilo ali, e saber que o rádio, nem a TV, nem o rádio, nem o jornal impresso, nem a internet, ninguém anda sozinho mais. A gente é multimídia. Uma coisa vai andar junto com a outra. Então, você vai fazer um negócio em áudio, por exemplo, você pode criar um site que vai dialogar áudio com texto, áudio com design gráfico, áudio com vídeo. Então, assim, você pode viajar ali. Tem muita coisa para ser feita e eu acho que não se prenda aos velhos conhecidos formatos, a não ser como inspiração para criar novos. É a minha dica. Que maravilha. E para a gente... para a gente continuar ouvindo o Na Trilha da História, acompanhando. Pois é, o Na Trilha da História aqui em Brasília, ele passa todo sábado na Nacional FM Brasília 96.1, 11 horas da manhã, com reprise na quinta-feira, às 10 da noite. Mas eu costumo sempre dar um endereço, né? radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Lá ficam todos, dá para ouvir desde o primeiro episódio. Também tem um aplicativo, né, Rádios EBC, que é para iOS e Android, então dá para ouvir os mais recentes por lá também. E eu convido também a ouvir a programação da Nacional FM, principalmente nos fins de semana, que a gente tem muito programa interessante, que às vezes, quem sabe, porque as músicas, enfim, não são tanto da geração dos estudantes hoje, não sei, talvez, aí as pessoas não ouçam tanto, mas quem sabe ouvir os programas. A gente tem programa de blues, a gente tem programa de música americana, de toda a América, programa sobre música portuguesa, programa sobre samba, programa sobre jazz, programa sobre rock, programa, enfim, a gente tem vários programas assim, culturais muito interessantes que vão aumentar a bagagem, né, desse profissional que está iniciando carreira, porque, olha, não adianta achar que você vai chegar no mercado, eu vou ter uma excelente ideia, sou muito criativo. Não, criatividade é muito mais ralação do que um cabeção, entendeu? Criatividade é ler, é estudar, é ouvir tudo, ver tudo, ler tudo, entendeu? Prestar atenção em tudo, conversar com todo mundo, conversar com gente de todos os jeitos, de todos os lugares, enfim, todos os backgrounds, porque é dali que nasce uma ideia. Dali que dá essa ideia. Não é de um intelecto maravilhoso sozinho, não. É de muita relação. Então, esse é o conselho que eu dou. Pois é, e eu complemento dizendo, acompanhe, né, a programação das emissoras públicas. Ora, eu sou suspeito, Isabela também é. Eu sou suspeito porque eu estudo isso já faz um tempo. A tese sobre comunicação pública foi sobre a EBC, sobre as emissoras de rádio, e com um pé muito grande na história, né? Tentando entender um pouco. Que bom. Se a gente não mergulha nessa história, se a gente não busca pesquisa, não busca se aprofundar, dificilmente sai coisa boa, sai coisa nova, sai coisa de qualidade, como é o Na Trilha da História, né? Como tem sido o trabalho da Isabela. Eu acompanho desde que eu cheguei aqui em Brasília, 2015. Eu vou acompanhando como ouvinte. Depois que eu soube que a Isabela era aqui formada na FAC, já conversando com a professora, com o professor Carlos Eduardo. Em 2017 a gente teve, eu acho que você estava em alguma outra missão por aí que a gente não conseguiu. Estava viajando. Isso, no primeiro seminário, mas nesse segundo, aqui está você praticamente abrindo a sessão, né, para a gente de roteiro, produção e realização em áudio. Então, Isabela, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho assim, de dedicação, de esmero com o rádio, com Na Trilha da História, um presente para os nossos ouvidos, né? E vida longa, né, para ele. Obrigada. Muito obrigada. E para a nossa comunicação pública, né? Vida longa. Então, tá, obrigado a você. Obrigada pelo convite, me senti muito prestigiada, foi um prazer falar contigo, com a Paloma e com os ouvintes, estudantes que provavelmente vão assistir o vídeo depois. Um grande beijo, grande abraço a todos. Você também, Isabela. Vou aqui encerrar a nossa gravação.